Isso. Aí, falando disso, um caso clássico brasileiro que até hoje chama a atenção é o caso da explosão do OVNI em Ubatuba, que aconteceu em 57. Então, foram recolhidos fragmentos desse objeto que explodiu. Na época, o Dr. Olavo Fontes analisou e foi feito algumas análises no Ministério da Agricultura, que chegou à conclusão que era magnésio 99,9 puro. Isso significa o quê? Que esse objeto que explodiu, ele era algo manufaturado, porque na natureza a gente não vai encontrar magnésio 99,99 puro. Entendi. Tá? E outra coisa, os isótopos desse magnésio, desse objeto que explodiu, é diferente dos isótopos do magnésio terrestre, ou seja, é um magnésio que não tem aqui. Pelo menos as jazidas de magnésio daqui não tem esse tipo de magnésio. O que aconteceu? Alguns anos atrás, um filho de um militar do Exército me procurou e me deu 4 fragmentos dizendo que esses fragmentos eles eram do caso de Ubatuba, né? Do caso de Ubatuba. E aí o que eu fiz? Para ter a certeza, como já haviam análises feitas em 1957, eu levei para a USP, fiz 2 análises, uma quantitativa e uma qualitativa, e deu 99,3, ou seja, se trata do mesmo fato. Posteriormente eu estive no Museu OVNI lá na Argentina, na cidade de Entre Rios, e eles tinham 2 pedaços também desse fragmento de Ubatuba, desse metamaterial. O Jacques Vallée, que é um físico francês que trabalha na NASA, trabalha também no Bigelow Aerospace, ele trabalha junto com o Peter Sturrock da Universidade de Stanford. E lá eles têm um interesse muito grande em cima de metamateriais. E eles têm um pedacinho disso também. E eles fizeram análise isotópica que deu uma diferença. Ou seja, apesar do caso ter ocorrido em 57, até os dias atuais, ele chama a atenção da ciência. Porque, embora não tenha ali nenhum elemento químico ou diferente do que tem na tabela periódica, isso não quer dizer que o objeto não seja de fora, né? Ou proveniente de um OVNI, de um objeto voador não identificado. Se é extraterrestre ou não sei, mas era uma aeronave diferente. Na Praia das Toninhas, onde ocorreu isso em Ubatuba, na época tinha 6 casas de caiçaras, de pescadores. E os turistas iam para lá no final de semana para pescar, às vezes alugavam algum quartinho, alguma casa para passar o final de semana. Como isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1957, era um feriado, então poucas pessoas que estavam ali viram esse fenômeno luminoso, escutaram barulho. Tem um pescador, que é o Virgílio, que chegou a dar um depoimento também, que viu um pedaço maior sendo recolhido por uma embarcação da Marinha Brasileira e uma outra com uma bandeira diferente, provavelmente americano. Sempre americano está metido nessas coisas. E existem vários depoimentos que comprovam que aquilo que caiu lá não era um meteorito. Mesmo porque a gente pegou esses fragmentos também e submetemos a 2 especialistas em meteorito, que é o Paulo Anselmo Mattioli e a Maria Zuccolotto. E os 2 falaram que meteoritos que já caíram na Terra têm no máximo 26% de magnésio. Nunca teria 99,9, 99,3. Não tem alguma pista do que esse elemento ele faz? O que ele traz para a nave? Ele é um material leve e resistente, que inclusive hoje existem testes espaciais para se usar ele em termos espaciais e aeronáuticos também, por causa da leveza e da dureza. Todavia, o magnésio é extremamente explosivo. Então, teria que criar-se aí algum subterfúgio, alguma coisa para
fazer com que ele não exploda, né? Porque ele é extremamente inflamável. Não dá para usar combustão nessa nave, então. Então teria que ser algo diferente para poder ter essa proteção. Uhum. Então ela toda, a nave, a gente suspeita que ela toda era feita com esse elemento. Para ele ficar bem resistente e leve. Ou não, pelo menos o pedaço que explodiu, que chegou até a praia, os fragmentos, eles eram compostos de um magnésio puro. O pedaço maior a gente não sabe, porque não foi feito análise e foi recolhido pelos militares. E os militares acobertaram o assunto, infelizmente. Mas se ele explodiu, então tinha alguma combustão sendo feita ali, né? Se ele explodiu. Como que ele explodiu? Ele veio descendo, segundo o relato das pessoas. Era um disco metálico, ele desceu. Quando ele foi subir, aí ele explodiu em vários pedaços. O pedaço maior caiu para o mar e alguns pedaços pequenos chegaram até a terra. E tinha relato de fogo ou ele só se quebrou ao meio? Com fogo. Com fogo. Fogo e branco. Que é típico da cor do magnésio mesmo. Se você pegar fogos de artifício, às vezes eles utilizam magnésio para fazer aquele branco, bem branco.